Abra comigo nesta manhã em Efésios capítulo 6 e nós leremos o versículo de número 14 em particular. Efésios capítulo 6, versículo de número 14, essas palavras de Paulo a respeito do combate cristão, da guerra santa do povo de Deus. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Meus amigos, o nosso título para esta manhã é a sinceridade cristã, ou cultivando e mantendo a sinceridade na vida cristã. Bem, eu creio que este é um assunto apropriado para o primeiro domingo do ano, quando nós nos lançamos em dependência de nosso Deus em uma jornada para o novo ano. Todos os dias diante de nós, situações, momentos, realidades que nós não podemos antecipar, nem sabemos como será a nossa jornada. Sinceridade na vida cristã, sinceridade na fé, no andar com Deus, em nossa comunhão íntima uns com os outros, em nosso serviço e adoração ao Senhor. Quão importante é pensarmos sobre este ano. E temos em vista isso, sinceridade. Bem, em nosso culto de vigília, dia 31, nós voltamos a nossa atenção para essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, esse capítulo de número 6. E nós observamos aqui nessa porção das Escrituras, do versículo 10 em diante, que a vida cristã é vivida em um contexto de guerra espiritual, de combate. Veja o versículo de número 10, Paulo está falando sobre isso. Ele diz, nos demais, irmãos. Essa palavra no demais poderia ser melhor traduzida como finalmente. Porque Paulo não está resumindo a sua carta e dizendo, olha, o que me restou a dizer no demais, irmãos, não, finalmente. Finalmente, queridos, ele está dizendo, depois de ter dito tudo isso, eu cheguei a este ponto quando eu posso chamar a atenção de vocês a algo tão importante, algo tão necessário, a guerra santa, o combate cristão. Finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, fortalecei-vos. E no versículo 11 ele começa a falar sobre a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Fortalecei-vos, armaduras, estar firmes, ciladas são termos que indicam uma guerra, um combate, a necessidade de resistência e de ataque. E obviamente Paulo está usando uma analogia, uma metáfora sobre a vida cristã. Finalmente, meus irmãos, revista-se da armadura de Deus para a luta, para o combate cristão, para a vida espiritual. Oh, queridos, essa é uma batalha espiritual. A vida de um crente é vivida em um contexto de combate, de guerra espiritual. Paulo nos diz que essa guerra é contra Satanás, no versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades ou principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Satanás e suas hostes são classificados aqui por esses termos, e esses termos nós vemos repetidamente no Novo Testamento, se referem aos ranks celestiais. Anjos, isto é, demônios, seres celestiais caídos, que sob o comando do diabo se organizam em fileiras, em ranks, porque Satanás não é onipotente, nem onipresente, ele não pode estar em todo lugar. Assim ele divide os seus escalões, ele organiza os seus exércitos. E nós lemos sobre principados, seres espirituais de grande poder nesse exército do maligno. E anjos menores são tremendamente astutos, são inúmeros, que se organizam e se dividem, estão em toda parte observando, como que tomando nota para trazer os seus superiores, para planejar estratégias contra a igreja e contra o povo de Deus, para arrefecer a obra, para cessar a adoração de Deus, para tornar crentes em Cristo Jesus como pessoas tão infrutíferas neste mundo. É uma guerra espiritual que nós estamos vivendo. Nós vivemos em um contexto de combate contra forças espirituais. Mas veja o que Paulo diz. Esse nosso combate não é contra coisas físicas, não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas. A guerra de um crente ou da igreja não é contra partidos políticos ou contra um canal de televisão, coisas materiais, físicas, palpáveis, contra as quais nós podemos nos engajar com os pés ou com as mãos, nada do tipo. Paulo nos diz que é contra forças espirituais, contra potestades, príncipes das trevas destes séculos. Satanás
e seus associados em seus ataques e em suas estratégias para derrubar a igreja do Senhor Jesus, para colocar o povo de Deus no chão, para acabar com igrejas, ou pelo menos acabar com o esforço real do povo de Deus para alcançar almas, para honrar o Senhor Jesus Cristo. E se nós somos salvos de verdade um dia, bem, nós entramos nessa guerra espiritual. E a nossa vida, a vida cristã, ela será vivida até o final em um contexto de combate, em um contexto de guerra espiritual. Queridos, veja a importância de estarmos apercebidos e certos sobre a realidade espiritual, sobre a guerra santa em que estamos envolvidos. Mas essa é uma grande guerra. Mas não é uma guerra que nós podemos nos engajar, como eu disse, com nossas mãos e os nossos pés físicos. Não é um combate mano a mano, face a face, com um inimigo que se possa tocar, amedrontar por meio de palavras declaradas, expulsando o diabo ali, a influência satânica ali, ou imaginariamente amarrando Satanás por meio de palavras declaradas no ar, pensando que assim podemos combater esse inimigo. Não é um combate em que nós agimos por meio de declarações, como se nós pudéssemos controlar de alguma maneira os reinos espirituais e por palavras místicas e esotéricas cessar e paralisar Satanás, como fazem os pagãos, não é, no mundo. E você vai numa fazenda aí no interior e ali está a porteira e há a caveira de um boi, imaginando que vai expulsar um demônio, alguma força espiritual. Quantas vezes crentes em Jesus Cristo neciamente se entregam a esse tipo de atitude? Paulo está dizendo aqui que a nossa luta é espiritual. Não é algo que você pode se engajar com mãos e pés fisicamente. Bem, o nosso tema não é esse nessa manhã, mas eu preciso fazer uma digressão aqui. Eu preciso enfatizar este ponto porque há muitos líderes cristãos no meio religioso, evangélico, sobretudo no movimento pentecostal e neopentecostal, que saem por aí ensinando que demônios estão em toda parte dentro de pessoas e que há um grandioso, inúmero número de pessoas, um imenso número de pessoas, veja você, mesmo entre crentes em Jesus Cristo e não crentes também, que estão severamente ou levemente possuídos por demônios, mesmo sem eles estarem conscientes disso, mesmo sem saber. Há líderes no meio evangélico, você vê isso nos canais de televisão, você vê isso no rádio. E o ensino dessas pessoas é que há milhões de pessoas que estão possuídas por demônios, crentes e não crentes, e estão possuídas mesmo sem estar conscientes, mesmo sem saberem disso. Mas, queridos, eu devo dizer logo de início que tal ensino não possui qualquer base na palavra de Deus. Você não encontrará esse ensino nas Escrituras Sagradas. Porque um dos benefícios da morte e ressurreição do Salvador, da sua vinda a este mundo, nós lemos em Apocalipse, é que o poder direto de Satanás e a sua influência direta foi drasticamente reduzida. E se assim nas páginas do Novo Testamento nós percebemos e vemos milhares de pessoas sendo possessas, e o Senhor expulsando esses demônios, isso deveria ser cumprido por causa das profecias, que ele haveria de fazer tais coisas. Com a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o poder direto de Satanás e de seus anjos sobre as pessoas foi drasticamente reduzido, de maneira que uma pessoa não pode ser possuída por um demônio, por Satanás, contra a sua vontade. Isso não existe em nossos dias porque o poder direto de Satanás foi reduzido. Seria algo muito estranho imaginar que você pudesse estar andando na rua, de repente você fosse tomado contra a tua vontade por um demônio e passasse a viver dessa maneira, controlado por Satanás neste mundo. Não, queridos, esse não é o ensino da palavra de Deus. Uma pessoa não pode ser possuída pelo maligno contra a sua vontade consciente, porque um dos benefícios tremendos da ressurreição, da vinda do Salvador a este mundo, é que esse poder direto de Satanás foi grandemente reduzido. Bem, ele não foi paralisado em sua ação, ele não está inoperante, ao contrário, ele é tremendamente astuto e operante. Mas esse poder de possuir diretamente alguém contra a vontade dela, nós percebemos ter sido reduzido drasticamente pela graça e a misericórdia do nosso Deus. Nós lemos que ao subir ao céu, ele levou cativo o cativeiro, aquele que prendia homens e mulheres contra as suas vontades. E agora ele opera por tentação, por sedução, por sugestão. Sim, possessões demoníacas, não me entenda errado, ainda podem acontecer em nossos dias, obviamente. Mas elas somente ocorrem, nós observamos, quando há uma forma séria e uma forte busca e entrega a essas coisas. Quando alguém, de uma maneira proposital, consciente,
se propõe a interagir e a buscar estas coisas, ou a interação proposital com o oculto e com o misticismo, ou idolatria severa, ou feitiçaria, ou mesmo um estilo de vida altamente voltado à prática do mal. Então, quando pessoas se entregam voluntariamente a isso, elas se deixam vulneráveis a uma invasão demoníaca. Mas um demônio jamais pode possuir um crente em Jesus Cristo, porque em um crente há o Espírito Santo de Deus ali habitando, e a palavra de Deus é clara em nos dizer que é maior aquele que está em nós do que aquele que opera ou está no mundo. Assim é uma péssima, uma horrível teologia que você ouve nos meios evangélicos em nossos dias. Na verdade é um subterfúgio para causar terrorismo espiritual com as pessoas e mantê-las presas a certos ministérios, de modo a extrair tudo o que é possível dessas vidas. Assim, queridos, deixe-me fechar esse parêntese aqui. O nosso tema não é esse, mas a nossa batalha é uma batalha, um combate espiritual. Não contra um inimigo visível que pode ser afugentado por meio de palavras, como está amarrado, ou de frases, ou de certas ações físicas. As nossas armas também nesse combate são espirituais. E se você abrir comigo por um minuto, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, nós vemos o apóstolo Paulo mencionar essas armas de nossa milícia. Se as nossas armas são espirituais, isso quer dizer que o nosso inimigo também é espiritual. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia, veja o tom da guerra espiritual, não são carnais, físicas, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E aqui ele passa a dizer quais são essas fortalezas: argumentos, altivez, todo ensino, isto é, conhecimento que se levanta contra Deus. Queridos, é uma guerra por almas, é uma guerra de ideias. Nós vivemos em um contexto de guerra de ideias. É Satanás se organizando por meio de tentação e seus exércitos para manter pessoas longe do Salvador, presas em seus pecados neste mundo, se organizando para arrefecer a igreja de Cristo Jesus, para que Deus não seja adorado pelo seu povo e os crentes não estejam na casa de Deus no horário para adorar e envolvido no serviço, com tantas e tantas sugestões. De que maneira ele faz? Não enviando um demônio para possuir um crente, mas sugerindo. E assim continuamente ele faz com pessoas não salvas e com crentes. Será que você não passa pela mesma experiência que eu e todo crente? E continuamente o inimigo está sugerindo em tua mente: mas hoje você está tão cansado para ler a Bíblia. Hoje não, amanhã. Mas você não precisa ir na igreja 2 vezes no domingo, adorar e servir. Você já fez isso uma vez. Para quê? Tem tanta coisa a ser realizada, e a semana está chegando, e há tanta roupa a ser lavada, tanto dever a ser corrigido, tanta coisa a tomar cuidado. Não vá na igreja hoje, não adora o Salvador. Será que ele não está continuamente dizendo que nós somos muito tímidos para testemunhar do Evangelho a outras pessoas? Ele opera por sugestões. E é por isso que ele é chamado de tentador na Bíblia. Ele não pode amarrar os nossos braços, nos obrigar a fazer algo, mas ele sugere. Ele conhece a nossa velha natureza, ele é muito treinado, ele está observando o ser humano há séculos, não é um grande psicólogo, inimigo de nossas almas. Ele sabe das nossas inclinações. E ele tem os seus demônios em toda parte observando e tomando nota, e vendo as falhas do povo de Deus. E traz o mundo para dentro da igreja e todo tipo de coisa. E para a pessoa não salva, quanta facilidade ele tem, não é? Ele tem a grande facilidade do pecado dominante em um coração não regenerado. É como um imã, ele precisa apenas colocar a tentação e lá vai o coração, lá vai a mente em direção. Assim ele domina as vidas, assim ele opera, assim ele destrói tantas e tantas igrejas e o testemunho de Cristo Jesus. Veja, Satanás não precisa explodir uma igreja necessariamente para acabar com ela. Ele sabe muito bem disso, a estratégia dele tem mudado ao longo dos séculos. O que ele faz hoje, pelo menos em países ocidentais, contra a igreja, é trazer o mundanismo para dentro dela, para que o estilo de música do mundo, intrinsecamente carnal, esteja ali, e a adoração se torne um exercício do ego e da aparência e da estética horizontal, e não algo vertical, dirigido a Deus, baseado na palavra. Ele traz o pecado para dentro da igreja, e onde há pecado e mundanismo, certamente o Espírito de Deus não está ali para autenticar a palavra pregada. E se a palavra pregada não é autenticada, se não há conversões, não há edificação de vidas, e o que acontece com aquela igreja? Ela deixa de ser uma igreja. Nós lemos a respeito disso no capítulo 3 de Apocalipse. Arrepende-te, diz o Senhor Jesus Cristo, ou tirarei o quê?
o castiçal do meio de ti, a influência da luz e do Espírito Santo. E uma igreja deixa de ser uma igreja, embora tenha uma placa de igreja, e se torna uma comunidade religiosa para o entretenimento religioso. Assim não há crescimento, assim não há vida na alma, tudo que há é o mecanicismo da religião e grande frieza e grande morosidade. Uma igreja em torno de programas, não uma igreja voltada para o Senhor. Você percebe como Satanás opera? Queridos, nós estamos em um contexto de guerra espiritual. E do momento em que nascemos de novo em Cristo Jesus, nós entramos nessa batalha. Quando nós não éramos crentes em Jesus Cristo, antes de nascermos de novo e sermos adotados para a família de Deus, nós não sabíamos absolutamente nada sobre essa batalha espiritual. E Satanás não nos criava grandes problemas. Por exemplo, ele não perturbava a nossa consciência quanto ao pecado. Por que ele deveria fazer isso? Se ele perturbasse, nós nos voltaríamos ao Salvador em busca de perdão. Na verdade, nós nem mesmo críamos de fato em Satanás, não é? Imaginávamos que ele era real, tão presente, tão operante. Nós éramos joguetes na mão do inimigo, levados por todo tipo de tentação e concupiscência que ele colocava diante dos nossos olhos para nos afastar do Senhor, para destruir e sujar os nossos corpos e as nossas almas e nos afastar mais e mais de Deus, e deixava a nossa consciência dormente quanto a questões espirituais. E se em um determinado momento da vida a nossa consciência começasse a soar o alarme a respeito da nossa condição e do nosso pecado, e nós começássemos em um determinado momento, na adolescência ou na juventude, a pensar sobre a eternidade e a fazer aquelas grandes perguntas sobre o significado da vida e sobre o que acontece ao final da vida e sobre a morte e a eternidade. E se em algum momento houvesse dentro de nós algum senso de culpa e da necessidade de perdão de pecados, então Satanás plantaria imediatamente as suas atrações e distrações em nossa mente, de modo que nós parássemos de questionar coisas profundas e coisas sérias. E daqui a pouco vinha o entretenimento, e nós éramos levados a sonhos e busca de prazeres, e assim permanecíamos dormentes em suas garras. Nós nada sabíamos que estávamos sob o controle de um inimigo, é que havia uma guerra, ou que há uma guerra espiritual acontecendo nesse exato momento. Oh, amigos, quão tendenciosos nós somos a imaginar que a vida é o que nós estamos vendo em nossa volta. Você já percebeu quão fácil isto é? De acordar na segunda-feira e achar que a vida é o asfalto, o ônibus, o barulho, o som, o trabalho, o dinheiro, a economia. Essa não é a vida, queridos. Em torno de tudo isso aí é uma realidade espiritual. Satanás lutando para manter vidas longe do Salvador, presas em seus pecados, e a igreja do Senhor Jesus Cristo militando para alcançá-las. Essa é a realidade. Tudo mais vai passar. Há um momento em que nós vamos chegar ao fim de nossa jornada e subir à presença do Senhor, ou Ele retornará a este mundo. Quão facilmente nós somos levados a imaginar que a realidade é a segunda-feira das coisas e dos cuidados dessa vida. Satanás, será que ele tem nos enganado? E nós lidamos com pessoas no trabalho e na escola como meros corpos, e nos esquecemos que ali é uma alma eterna, que talvez não esteja salvo, e como uma pessoa salva, eu fui colocado naquela esfera social para representar o meu Salvador, diante daquele homem, e daquela mulher, e daquela criança. Será que ele tem tomado grande vantagem sobre nossas vidas? A ferocidade da batalha é muito grande. Paulo fala nesses versículos: fortalecei-vos, ele diz. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Satanás e suas legiões se organizando contra nós, contra o povo de Deus, sempre pronto a colocar todo tipo de distração diante de crentes e da igreja, tentações, dúvidas espirituais para nos derrubar se ele conseguisse. Bem, então no versículo de número 11, Paulo diz: revesti-vos, portanto, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Mas se nós somos pessoas casuais e descuidadas nessa vida, e nós conscientemente não reconhecemos o estado espiritual e a guerra santa em que nós nos encontramos, e se continuamente nós não nos recordamos que nós vivemos e se viveremos, seguiremos vivendo num contexto de guerra espiritual, bem, então nós cairemos facilmente. E nós andaremos para trás em vez de progredirmos em nossa vida cristã. Quando nós somos salvos, queridos,
Nós somos salvos para uma vida voltada para o Senhor. E fomos salvos para servir. E se eu posso assim dizer, no momento da nossa conversão nos foi dado um uniforme e armas em nossas mãos. E nós somos alistados no exército de Cristo Jesus para representar o nosso Salvador, para ganhar terreno e alcançar mais e mais almas na comunidade, na cidade, no país. Nenhum crente foi chamado da morte para a vida para viver em uma colônia de férias espirituais, em um playground espiritual, para se importar com sua vida somente e com seu ninho, como embelezar essa casa, e como ter mais lazer, e como ganhar mais. Nos foi dado um uniforme e armas, a palavra de Deus, e vai ser descrito aqui essa armadura. Mas será que como crentes nós estamos dormindo em nossos uniformes? Enquanto a batalha está acontecendo e algumas poucas igrejas estão combatendo por Cristo, indo às ruas por almas e mantendo fidelidade na palavra de Deus e deixando o mundo do lado de fora, muitos cristãos em seus uniformes deixam o campo de batalha e vão pelas vilas fazerem compras e se divertir enquanto a batalha está rachando ali no campo. Será que nós temos dormido em nossos uniformes? Porque nós estamos deixando de considerar que a vida cristã é vivida em um contexto de combate espiritual. Será que a nossa vida é caracterizada neste mundo por preocupação demasiada? Há um mestre, há um Senhor a quem você e eu deveremos prestar contas como crente. Será que nós esquecemos essas passagens da Bíblia, onde nos é dito que haveremos de dar conta da maneira em que nós vivemos para o Salvador e dos talentos que foram colocados em nossas mãos e das oportunidades de testemunhar de Cristo e de crescer na palavra? E no nosso uniforme nós estamos nas vilas deste mundo, desfrutando e aproveitando deste mundo somente. Por que será que isso tem acontecido com tantos e tantos crentes? É porque nós não estamos encarando a guerra santa, o combate espiritual do crente. Fortalecei-vos, ele diz. E no versículo 13 ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo feito, ficardes firmes. E agora ele passa no versículo de número 14, esse é o nosso centro de nosso estudo nessa manhã, depois de uma longa introdução, a falar sobre a primeira peça dessa armadura cristã. Bem, para cada uma dessas peças nos cabe um estudo em particular, mas eu quero nessa manhã lidar apenas com a primeira. Observe o versículo de número 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Deixa-me voltar ao versículo 13 para você ver a força e a grafia da expressão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Veja a primeira parte. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Bem, queridos, a verdade. Essa é a primeira parte dessa indumentária cristã, ou dessa armadura do soldado cristão. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E, na verdade, há duas palavras no grego bíblico para a verdade, que na língua portuguesa é traduzida apenas como uma, a palavra verdade. São duas palavras no original que são muito próximas, são sinônimas na verdade, mas que são traduzidas aqui na Bíblia, no Novo Testamento, apenas como pela palavra verdade. Uma dessas palavras, no grego original, se refere à verdade como o conjunto das doutrinas da fé cristã. É aquela verdade que Judas se refere como a verdade uma vez por todas entregue aos santos. É o conjunto das doutrinas da fé, conhecida, amada pelo povo de Deus e defendida. Essa é a verdade. Mas não é esse o termo que está sendo usado aqui no versículo 14. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ele não se refere à verdade como um sinônimo para a fé cristã. Aqui nós temos uma palavra que tem uma referência maior ao comportamento cristão. É um tipo de verdade. De maneira que essa palavra poderia ser melhor traduzida como sinceridade. Observe novamente. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com um tipo de verdade, sinceridade. Sinceridade é a verdade na experiência, na prática diária de nossas vidas. A palavra sinceridade não expressa genuinidade, clareza. É a verdade manifesta no comportamento, um comportamento genuíno, um comportamento sincero. Estais, pois, firmes,
com os vossos lombos cingidos com um tipo de comportamento: sinceridade, genuinidade, fidelidade. Esse é o sentido do termo verdade aqui. Se você quiser escrever em cima, a palavra sinceridade seria uma melhor tradução. Nós encontramos isso no capítulo 5, no versículo 9 também, o mesmo termo. Paulo repete: porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. No comportamento, é um fruto do caráter produzido pelo Espírito. Não a verdade como conjunto de doutrinas, ou um sinônimo para a fé cristã, mas um tipo de verdade manifesta no comportamento. Bem, vamos ler dessa maneira: sinceridade, genuinidade, fidelidade. Versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a sinceridade. Quão tremendo é pensar sobre isso, não é? Nós agradecemos a Deus, porque a palavra de Deus, ela nos ensina doutrinas tão profundas, mas ela aplica isso à vida diária de cada crente. O que seríamos de nós sem essas aplicações? E Paulo está cheio dessas aplicações em suas cartas. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a sinceridade, com a honestidade, com a genuinidade. Assim, os lombos, a cintura, isto é circundada, em volta, cingida, com sinceridade. E nós chegamos ao nosso tema nesta manhã. Mantendo a sinceridade, cultivando a sinceridade. A primeira peça a ser colocada nessa armadura do soldado cristão, aqui descrita por Paulo, para o combate, para a guerra santa. Lembre-se, nós mencionamos no culto de vigília, uma guerra lutada em 5 frentes: combate pela vida da alma, para mantermos em comunhão com Deus diariamente e adorá-lo e servi-lo; um combate pela verdade, para defendermos a verdade que tem sido tão transigida em tantas igrejas; um combate pela certeza pessoal de salvação quando somos atacados; um combate, uma luta pela santificação, e um combate pela pureza do Evangelho, para que o Evangelho seja mantido e a igreja seja mantida limpa e separada do mundo. 5 frentes. E para esse combate da vida cristã diária, nós precisamos dessa armadura. E o primeiro item dessa armadura é tão profundo, é tão necessário, é tão tremendo: firmes, cingindo os vossos lombos com a sinceridade. Para o combate cristão, para a guerra santa. Bem, queridos, Paulo passa a mostrar para você e para mim quão fundamental, observe isso, quão vital é a sinceridade na vida cristã. E ele faz isso como ele costuma fazer em suas cartas, usando uma imagem, usando uma ilustração. Você observará que Paulo é bem prolífico em usar de metáforas ou imagens para representar algo. Isso é um método de ensino. O que ele vai fazer aqui é mostrar a função da sinceridade na vida cristã, no nosso relacionamento com Deus, uns com os outros, com a causa de Cristo Jesus. Bem, pense comigo por um minuto. Aqui está Paulo aprisionado na cidade de Roma. Essa carta aos Efésios, como a carta aos Filipenses, Colossenses, Timóteo, é uma das cartas do cárcere. E ali você pode observar, nos olhos da tua imaginação, Paulo em sua cela, um cárcere privado que ele alugara, pagara, e fora dada a liberdade de poder ficar aprisionado em uma casa, e ali naquela casa, naquela cela, naquela prisão, um soldado, um membro da guarda pretoriana, era destacado para cuidar ou observá-lo. E Paulo estava muito familiar com a armadura, com a vestimenta do soldado romano para a guerra. Eu tenho certeza que você já viu a vestimenta de um soldado romano antigo em livros de história ou na internet. E Paulo observava essas coisas. E ali havia diariamente a troca da guarda romana, onde soldados vinham e outros vinham para passar a noite, a vigília. E ele estava acostumado a ver a indumentária daqueles soldados. Há um outro momento, um outro contexto em que ele fala sobre o atleta cristão, ou sobre o fazendeiro, como crente, na espera de frutos, e aqui ele usa a ilustração do soldado romano. E o primeiro item a ser colocado naquela indumentária ou armadura de um soldado romano era um cinturão. Ali estava o soldado romano, ele vestia a sua túnica de tecido, uma espécie de vestimenta completa, e essa túnica era envolvida
ou circundada, rodeada, cingida, palavra arcaica em português, não, circundada por um cinturão de couro muito grande. Pense sobre a armadura desse soldado. O soldado vestia essa sua túnica, então ele colocava imediatamente a firmeza do cinturão. Isso de imediatamente nos fala sobre prontidão. Estou me preparando para a guerra. Um cinturão da prontidão, da firmeza. E esse cinturão de couro largo, que não era apenas um cinturão, ele descia para cobrir as coxas e proteger contra flechas e ataques de espada. Nesse cinturão de couro que segurava a túnica, ali era acoplado todos os outros instrumentos desse soldado. A espada era acoplada ali, a lança era acoplada ali, e era acoplada também, antes da lança, da espada, ao peitoral do soldado, a couraça. Paulo passa a falar sobre a couraça da justiça. O cinturão, então a couraça. E a couraça, normalmente, para soldados comuns, legionários, que iam em suas legiões, atacando outras regiões, expandindo o domínio do Império Romano. Se ele não tivesse condições financeiras, era feito de um tipo de couro curtido, muito forte, coberto com pedaços de ossos ou pontas de metais. Mas se era um soldado mais elevado, que possuía condições financeiras mais altas, como um pretoriano, que era um líder, ou centurião, que representava um comandante de 100 ou também de 1000, a sua couraça ou peitoral era feita de metal firme para aguentar as lanças e o combate das espadas. E esse peitoral, essa couraça era colocada e acoplada sobre esse cinturão de couro. Paulo estava observando isso aí. E era acoplada ali. E sem esse cinturão, essa couraça estaria solta. Esse peitoral, então, que protegia as costas, era uma peça só de couro grande, com um buraco no meio para a cabeça e acoplado costa e frente nesse cinturão. Mas sem esse cinturão, esse peitoral estaria solto. E de que te adiantaria no combate, na guerra? Onde você colocaria a espada, onde você prenderia a lança, onde você daria suporte ao imenso escudo romano, se não nesse cinturão firme no lombo e na cintura. A primeira peça do vestuário cristão, de um soldado cristão, é o cinturão da sinceridade, queridos. Porque sem sinceridade é impossível vivermos a vida cristã. É impossível sermos pessoas agradáveis a Deus. É impossível termos resposta de oração e alcançarmos qualquer fruto na vida cristã. O apóstolo do Senhor Jesus Cristo é inspirado a tomar este cinturão do soldado romano como uma figura e chamá-lo de o cinturão da sinceridade. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade. A verdade como um comportamento, a verdade em sinceridade. O cinturão da sinceridade é fundamental na batalha cristã. Se não há esse cinturão, como as outras partes da armadura que ele irá descrever podem ser colocadas. Se elas não se acoplam, qual o sentido de usar o capacete da salvação? Não vai me adiantar nada se eu não vivo uma vida de sinceridade diante de Deus. Continuamente eu serei derrubado por dúvidas sobre a minha salvação. Se você não coloca esse cinturão da sinceridade, como você vai atacar se você não tem um lugar para deixar a espada? Como você vai alcançar vidas e defender a fé e combater nessas 5 frentes de combates que nós descrevemos aqui nesse capítulo em nosso último estudo? Bem, queridos, a ilustração se aplica, não é? Se não iniciarmos com sinceridade na vida cristã, nenhuma outra medida nos ajudará. Pode ser jejum, pode ser corrente de oração, pode ser ler a Bíblia toda em um ano, pode ser dar dízimos e ofertas e tentar agradar a Deus. Se não há o cinturão da sinceridade, não há outra medida a ser tomada que nos ajudará. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, menciona é esse cinturão da sinceridade. Sinceridade é vital na vida cristã. Deixe-me trazer alguns motivos práticos para a sinceridade, então. Bem, queridos, deixe-me ser bem claro e direto nessas questões. Deteste o oposto da sinceridade. Odeie o oposto da sinceridade. Corra do oposto da sinceridade. Oh, que eu não me torne um indivíduo insincero, que eu não me torne um indivíduo hipócrita na vida cristã, enganando a mim mesmo, enganando os outros, me fazendo de crente aos olhos dos outros na igreja, quando eu não oro em casa, quando eu não tenho um ministério de intercessão e listas por pessoas e ministérios que eu ore. Oh, que eu não seja uma pessoa insincera, enganando a mim mesmo, a mentira ambulante sobre a face da terra.
se nós apenas aprendermos a detestar o oposto da sinceridade, isso nos ajudará a buscar a sinceridade e tomá-la do armário de Deus e vestirmos ela em dependência do Senhor em oração. Você percebe que é um comando do apóstolo Paulo: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a sinceridade. Nós detestemos ser achados como pessoas hipócritas e insinceras, crentes nominais, pessoas que têm apenas um título de cristão, que colocam uma fantasia de cristão aos olhos dos outros, usando o título de cristão, mas não a vida sincera e real de oração continuamente. Não há intercessão, não há estudo real pela palavra, apenas leitura de carreirinha uma vez por dia, transformando a vida real em comunhão com Deus em mera religiosidade. Deixa-me falar sobre formas de insinceridade, porque insinceridade é o oposto da sinceridade. Um coração dividido é uma forma de insinceridade. É como se quase nós não crêssemos no Senhor Jesus Cristo. É como se quase nós não crêssemos no céu e no inferno. Pelo menos não cremos o suficiente para nos levantarmos e irmos e constrangermos as pessoas a respeito da existência do céu e do inferno. Porque elas não nasceram de novo. Amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho. Isso não nos importa, ou não nos importa o suficiente para agirmos com urgência, como pessoas que creem que se essa pessoa não salva morrer, se essa criança não salva morrer, ela está condenada às chamas eternas. Será que essas coisas nos movem, nos constrangem? E clamar ao Senhor pela conversão e salvação de almas? Será que nos temos tornados, perdoe essa palavra, pessoas com máscaras? Esse é o significado de hipócrita. Insinceridade é uma tragédia na vida espiritual. Um coração dividido é uma forma de insinceridade. Um coração dividido para dar jeitinhos na vida cristã e ser um mundano secreto ao longo da semana e trapacear quando as pessoas não estão vendo e me indulgir com coisas que irão me estragar e quebrar a minha comunhão com meu Deus e permitir um comportamento egocêntrico, um comportamento temperamental, explosivo em casa ou no trabalho, ou beber da cultura desse mundo e depois vir adorar a Deus. Um coração dividido é uma demonstração de insinceridade. Se nós simplesmente aprendermos a detestar a sinceridade quando nós virmos ela em nós mesmos e a oferecer uma violência santa contra esse tipo de coisa, então nós clamaremos a Deus por sinceridade e colocaremos esse cinturão da sinceridade em dependência do Senhor e nos vestiremos todos os dias dele. Seria talvez essa a razão porque tantos crentes em Jesus Cristo estão lá embaixo em suas vidas espirituais e abandonaram a sinceridade. E o diabo tem grande vantagem sobre eles, porque ele leva crentes a pecar continuamente e a experimentarem desse mundo secretamente, e a beberem das músicas, das atrações, daquilo que nesse mundo é intrinsecamente mundano, que traz a marca deste mundo, e elas não possuem um testemunho, e são pessoas exageradamente preocupadas consigo mesmo, em suas afeições e sentimentos, mais do que com almas, mais do que com o reino de Deus, mais do que com a salvação de vidas. Sinceridade é tão fundamental na vida cristã, está ali na base como um cinturão. Sem esse cinturão nós iremos naufragar e o inimigo vai tomar vantagem sobre nós no combate por santificação, por almas, pela certeza de fé. Deixa-me falar sobre como colocar esse cinturão da sinceridade. Bem, primeiro, a sinceridade ela precisa de objetivos claros. Sinceridade possui objetivos. Eu quero contentar a Cristo em minha vida, hoje, nessa semana. É assim que nós começamos. Tudo começa com Cristo Jesus. Acima de tudo, o meu desejo é ser um crente real neste mundo e contentar o meu Mestre. Ele veio a esse mundo por mim. Ele me encontrou na lama e no vazio do pecado, talvez uma pessoa meramente religiosa, mas completamente corrupta e podre, e me salvou.
Uma pessoa longe de Deus, sem conhecimento algum da verdade, e me transformou. Ele derramou a sua vida por mim. Ele entregou o seu corpo e a sua alma naquela cruz de dor e agonia em meu lugar. Eu quero honrar ao meu Salvador. Ó Senhor, me dê sinceridade nessa semana. Eu quero viver neste mundo como um crente, como alguém que anda sob os teus olhos. Ó Senhor, me ajuda a cumprir as minhas promessas e os meus votos que eu fiz quando eu fui salvo por tua graça. Hoje, esse é o meu objetivo, para agradar a Cristo. Hoje eu vou evitar o alto amor e a autopreocupação demasiada, viver só para mim mesmo, viver em torno de mim mesmo, em torno dos meus pensamentos, das minhas preocupações. Eu quero evitar viver de aparência hoje. Eu quero evitar viver em torno de possessões e confortos materiais continuamente, só para mim, só para o meu prazer, só em torno de mim mesmo. Eu quero viver para os outros. Eu quero ajudar pessoas. Acima de tudo, eu quero testemunhar de meu mestre as pessoas com quem eu vou encontrar no caminho, no trabalho, na vizinhança. Eu quero servir a causa de Cristo e me envolver de verdade com a causa do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. Eu quero fazer a minha contribuição para a causa, estar ali presente. Sinceridade tem objetivos. Sem objetivos não há como ter sinceridade, não há como colocar esse cinturão. Sinceridade, obviamente, em segundo lugar, necessita de veracidade. Porque a sinceridade é verdadeira. É um termo sinônimo para verdade no original grego. Mas se eu minto com facilidade, e se eu estou continuamente aumentando as coisas ou diminuindo elas para me livrar de uma responsabilidade, então a sinceridade não pode sobreviver. E se Satanás está continuamente cochichando em meu ouvido, fala isso, dá essa desculpa, diminui as coisas, culpe o outro, como pode a sinceridade existir? Eu aumento, eu exagero as coisas para conseguir o meu caminho e diminuir. Eu entro no caminho das desculpas. Eu tenho uma desculpa para qualquer coisa. Eu já estou com a desculpa na língua. Não foi uma mentira, foi algo que aconteceu, mas talvez eu não tenha feito nenhum esforço para cumprir minha promessa. Então não há sinceridade, porque sinceridade necessita de veracidade. Mas se eu estou continuamente me esquivando das minhas palavras e aumentando as coisas e me desculpando em tudo, a crente, você percebe, às vezes é trágico. Falam coisas, prometem coisas, dizem que vão honrar e servir ao Senhor em suas vidas, mas não fazem nenhum esforço para cumprir o que prometeram. Estão mesmo ansiosos para que alguma coisa aconteça, para que tenham uma desculpa justificável. Mas o Senhor sonda os nossos corações. Queridos, você não mentiu nisso, mas você talvez tenha sido insincero. E a insinceridade é a irmã gêmea da mentira. Você começa com a insinceridade e daqui a pouco você está naufragando na fé. Sinceridade é tão vital. Sinceridade necessita de veracidade. Porque não há sinceridade onde não há veracidade. Mas às vezes, você encontra crentes em Jesus Cristo, cujas palavras não valem uma pipoca queimada. E é trágico, e é ofensivo. Elas estão tão acostumadas a falar por falar, e não fazerem nenhum esforço real a cumprir o que disseram. E quando você ouve elas falar, em sua mente você já diz, eu não posso dar crédito a essa pessoa. Eu não posso depender dela. Ela diz que vai se reunir ao trabalho, mas não está lá no trabalho, e as almas vão ficar esperando ali pelo Evangelho. E não há oração, e não há dependência, e não há viver para o Senhor. Eu me esqueço, eu não anoto, eu não cumpro. Eu digo, estou acostumado a prometer, talvez para agradar a pessoa ali, o pastor, o irmão, mas em minha mente eu não faço nenhum esforço ou um sacrifício para cumprir o que eu disse. Você percebe como a insinceridade toma lugar? E aos poucos nós estamos naufragando na fé. Odeie a insinceridade quando percebê-la em você mesmo. Quando você se vê agindo ou falando de uma maneira insincera, apenas para agradar as pessoas, apenas para ganhar alguns pontos diante dos olhos das pessoas. Odeie essas coisas. Sinceridade diz a si mesmo, eu vou manter as minhas promessas, eu vou manter as minhas responsabilidades, eu não vou perder a minha integridade diante de Deus, diante do povo de Deus, nas coisas que eu digo e não cumpro. O meu Senhor me vê, Ele pesa as minhas palavras, Ele conhece a motivação por trás das minhas intenções, Ele vê a maneira como eu ajo, como eu falo com os outros.
veracidade ou a falsidade das minhas palavras. Sinceridade não opera onde não há veracidade. Mantenha sempre isso em mente. Sinceridade é tão necessária. Em terceiro lugar, sinceridade necessita de autoexame, autoinspeção. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e 12, Paulo diz essas palavras: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Bem, Paulo examinava a si mesmo. Como eu vivo hoje? Ao final deste dia, eu paro e faço uma análise da minha vida ao longo deste dia. Como foi o meu dia? Eu fui sincero nas coisas que eu disse? Eu fui sincero em meu comportamento? Eu fui sincero na aplicação dos meus objetivos? Eu disse que honraria o Senhor hoje. Mas será que eu tomei medidas para realmente honrá-lo? E eu fiz isso? Como foram as minhas palavras e atitudes diante de Deus, entre o povo de Deus? E as minhas responsabilidades eu cumpri na medida certa, com seriedade, com verdadeira dedicação, fazendo como quem faz algo para o Senhor e não para o próximo apenas. Sinceridade necessita de um autoexame diário. E diariamente nós devemos parar e dizer: foram as minhas atitudes sinceras? Quarto lugar, sinceridade é uma virtude ativa, irmãos, muito ativa, e ela deve agir. Deixa-me tentar ilustrar isso. A sinceridade precisa agir, ela deve ser ativa. Pense sobre um avião. Um avião, por menor que seja, ou maior que seja, ele precisa de uma velocidade mínima para se manter no ar. Ele lança voo com aquela velocidade e aumenta continuamente, e o piloto sabe que ele deve manter esse avião até certa velocidade. Se ele diminuir, nos seus termos técnicos, mas se ele diminuir essa velocidade, a gravidade vai puxar esse avião para baixo e ele vai se espatifar por completo. Assim é a sinceridade na vida cristã. Você não pode dizer: eu vou ser sincero, mas eu não vou fazer nada. É impossível. Sinceridade deve ser expressa. Ela deve ser ativa. Bem, eu começo os dias com objetivos. Mas será que eu sigo os meus objetivos? Será que eu sigo uma agenda consciente do que eu vou fazer hoje para a glória do meu Salvador e eu mantenho essas coisas andando antes que elas caem e o dia acabe e eu me vejo insincero? Ou eu desperdiço tempo em demasia? Eu tenho meu tempo de devoção de verdade, um momento de oração, orando por outros, adorando a Deus, intercedendo por vidas, clamando pela obra, confessando os meus pecados, pedindo por minhas necessidades. É gasto de uma maneira real. Eu tenho os objetivos. É o meu desejo ler a palavra de Deus hoje e orar de verdade. Mas será que eu materializo? Sinceridade aplica os objetivos. Porque se não há aplicação, é uma virtude que não pode existir, ela deve agir. Sinceridade está ligada a ações. Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Temos essas palavras do apóstolo Paulo. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Percebe aqui? Sinceridade entra em colapso se os objetivos ligados a ela não são cumpridos, não são seguidos. Aqui estão os meus objetivos para contentar o meu Salvador. Eu vou anotar, eu vou seguir, eu vou cumprir, eu vou guardar esses objetivos. Eu me decidi ligar para um irmão que já não tem vindo há tanto tempo, eu vou fazer isso imediatamente. Eu decidi me reservar e me guardar em um tempo para a comunhão maior com o Senhor e ter minhas listas de orações para lê-las e trazer diante do trono da graça. E estudar a palavra de Deus, estudar de maneira profunda. Eu vou fazer isso neste horário, eu vou me determinar a manter isso, e eu vou girar as coisas desta vida em torno das minhas prioridades espirituais. Sinceridade, mantenha esses objetivos. Bem, considere por um momento o que a sinceridade envolve e o que ela alcança. Eu desejo, como um crente em Jesus Cristo, ser sincero em minha adoração e cantar os hinos com os meus lábios, mas cantar os hinos com a minha mente.
porque eu estou dirigindo a Deus palavras de adoração. Assim eu desejo adorá-lo e permitir que as palavras e a mensagem do hino toquem a minha alma e o meu coração também, e não seja apenas um louvor movido por música. Eu desejo ser sincero em minha adoração. E ouvir a palavra de Deus pregada com atenção e permitir que ela fale a minha alma de verdade. Eu vou processar esse ensino, eu vou tomar nota, eu vou memorizar, dar pontos a isso, levar algo para a minha vida, para que quando eu sair pela porta eu não me esqueça o que aconteceu ali e foi um mero entretenimento religioso que já acabou. Eu vou deixar que a palavra de Deus fale a minha vida. Eu vou tirar algo para mim. Eu vou responder em particular àquilo que eu sei que o Espírito de Deus pela palavra está falando a mim em particular, nisso e nisso e nisso, porque é essa maneira que o Espírito de Deus fala pela palavra. Eu vou ser sincero em minha adoração, na maneira em que eu ouço a palavra. E eu vou seguir a oração com atenção. Orar com sinceridade em minha mente junto com o pregador quando ele estiver conduzindo a congregação diante de Deus. Ou ao final da oração, eu vou dizer um forte amém junto com todos, porque eu acompanhei a oração e eu quero mostrar o meu acordo. Queridos, a propósito aqui em nossa igreja, nós não dizemos amém ao final das leituras bíblicas, mas sim ao final da oração. Por quê? Porque é uma maneira que juntos, diante de Deus, nós mostramos que concordamos com aquilo que foi trazido por aquela pessoa que conduziu a igreja em oração, seja no culto de oração, ou seja, oração pastoral. Nós também não seguimos a prática pentecostal de orarmos juntos em voz audível quando o pregador está orando ou um irmão está orando durante o culto de oração, imaginando como fazem os pentecostais, que orando dessa maneira a nossa oração é mais forte ou mais aceitável. Mas enquanto o pregador está orando, o crente está conduzindo a igreja em oração, toda a igreja, diante de Deus, vem. Nós nos mantemos em silêncio e mentalmente acompanhamos a oração e assim nós oramos juntos. É a oração corporativa. Uma pessoa está conduzindo toda a congregação diante do trono da graça, ela somente ora e toda a igreja acompanha na mente em oração. E ao final nós concordamos juntos com a palavra forte de amém. Eu vou adorar a Deus com a minha mente, na oração, no louvor, no ouvir da palavra de Deus, sinceridade na adoração. Sinceridade quando você lê a palavra de Deus em sua devoção pessoal. Bem, o que você faz com a passagem que você lê? Você apenas lê de carreirinha? Ou você tenta extrair algo dali? Nós temos continuamente mencionado boas maneiras de fazer isso. Você faz aquelas perguntas simples ao ler uma passagem. Qual é a doutrina aqui presente? Que eu não tenho aprendido ainda, que eu preciso ser recordado. Qual é o encorajamento que eu encontro nessa palavra? Há um dever aqui contido nessa passagem para mim que eu talvez esteja negligenciando, eu preciso aprender. Há algo sobre o Senhor Jesus Cristo para me fechar esse momento de devoção e sair pensando sobre Ele. Há nessa passagem em particular algo sobre a vida futura e a eternidade para onde eu vou, para me manter esse elemento em meu coração em adoração ao Senhor. Ao ler a palavra de Deus, faça perguntas. Qual é a doutrina? Qual é o dever? Qual é a promessa? Qual é o conforto? Há algo sobre o Salvador nesses 10 versículos que eu estou lendo? Eu vou ler a palavra de Deus com sinceridade, buscando extrair algo. Sinceridade é vital em nossa adoração, em nosso crescimento espiritual. Bem, sinceridade obviamente serve ao Senhor. Sinceridade não consegue ir à igreja apenas uma vez no domingo e não fazer nada pelo Senhor e não estar envolvida em sua obra. Sinceridade não sobrevive dessa maneira, ela deseja algo mais para Cristo. Sinceridade não se permite ver uma necessidade na obra do Senhor Jesus Cristo e saber que pode supri-la e imaginar que não vê e que não percebe, que não é para mim, que não sou eu que tenho que tomar um passo. Sinceridade é atenta e é movida pelas obrigações cristãs, pela necessidade do povo de Deus e da causa cristã. Queridos, sinceridade é como o Senhor Jesus Cristo. Pense sobre o Salvador continuamente. Ali estava ele servindo outras pessoas, às vezes multidões, às vezes exaustos. Ele saía com os discípulos para descansar um minuto e o que ele encontrava, milhares de pessoas em volta. E o que ele falava, ele não despedia as pessoas. Ele continuava servindo, continuamente mostrando compaixão, sempre acessível às outras pessoas, nunca isolado no topo de uma montanha, vem a mim, mas sempre indo em direção das pessoas.
Sinceridade é como um salvador, sempre junto com o povo de Deus, nunca se isolando, sempre pronto a servir, sempre dando um passo de iniciativa quando eu vejo uma necessidade a ser resolvida na casa de Deus, nunca pensando que a outra pessoa. Sinceridade adora o Senhor de uma maneira consciente. É tão triste às vezes quando você observa o povo de Deus em oração, ou melhor, em louvor cantado, e ali está um crente adorando a Deus assim. Parece uma pessoa traumatizada, e não há vida voltada para o Senhor, e não há um cântico, e a mensagem da palavra não está vindo para a minha mente, eu estou extraindo água, eu estou apenas lendo, seguindo a emoção e o ritmo, olhando em volta, considerando, com meus lábios cerrados e a minha mente cerrada, seguindo mecanicamente pela oração. Sinceridade dirige a mente ao Senhor e absorve daquilo, extrai algo para a sua própria edificação e acompanha a adoração, está envolvido na obra do Senhor. Sinceridade é tão vital. Sinceridade se lembra que o Senhor está sempre ao nosso lado. Em situações difíceis, sinceridade sabe que foi Ele que ordenou essa situação temporária para mim. Eu não vou me entregar à autocomiseração, nem a pena de mim mesmo, nem a amargura contra Deus, ou contra o povo de Deus, ou contra a situação que eu me encontro no momento. Sinceridade sabe que a vontade do Senhor é boa, é perfeita, e que Ele tem um treinamento para mim, e que há coisas que Ele está modificando dentro do meu caráter, e me ensinando a depender mais dEle, e conhecê-lo, e provar dEle em oração, e ver respostas, e saber que Ele é um Deus presente. Sinceridade sabe que o Senhor está sempre ao lado, que Ele tem um treinamento para a minha vida. Sinceridade sabe que a vontade do meu Pai Celestial é boa, e que Ele sabe a situação em que eu me encontro nesse exato momento, e nada está oculto aos seus olhos. Bem, sinceridade, queridos, é o fundamento vital de tudo mais na vida cristã. Nós vemos a Cristo, não é? Nós pensamos sobre Paulo, esse grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo, como ele orava por graça, por sinceridade a todo tempo. Nós pensamos sobre Satanás. Ele foi um mentiroso desde o início. Nós lembramos como ele enganou a Eva, e como ele derrubou nossos primeiros pais da condição em que se encontravam, e trouxe a raça humana a esse estado tão deplorável. Foi por mentira, mas foi por insinceridade também. Veja como ele apresentou as coisas para Eva. Eva, eu estou do teu lado. Eva, você não sabe, mas Deus está escondendo uma vida muito melhor de você e de Adão. Você não sabe disso, não é? Ele está suprimindo algo que é do teu interesse, Eva. Ou é mentira? Mas será que nós queremos nos assemelhar com Satanás e sermos pessoas insinceras, semi-mentirosas no nosso agir cristão? Há um ditado do pastor Spurgeon, ele dizia assim: como fantasmas detestam a luz. Não entenda que ele cria fantasmas, apenas a ilustração. Mas como fantasmas detestam a luz, assim Satanás detesta o amor na família, entre o povo de Deus. E isso é verdade a respeito da sinceridade. Se você anda com sinceridade diante do Senhor e diante do povo de Deus, então você tem uma grande defesa contra Satanás, uma grande proteção contra o inimigo. Satanás está vigiando, queridos. Será que aquele crente tem uma agenda secreta na vida? Será que aquela crente tem uma agenda escondida, secreta para ela mesma? E ela deseja a Deus e deseja ao mundo também, ao mesmo tempo? Eu vou abrir essa brecha. Eu vou trabalhar aqui. Ela é insincera. Ele é insincero. Há uma agenda secreta ali por trás, eu percebi. Há uma lealdade dividida naquele crente em Jesus Cristo. Eu vou tomar a oportunidade, abrir a brecha e começar a lidar com ele. Coloque a sinceridade todo dia. Ao despertar, comece com sinceridade. Ore por isso. Peça por isso.
odeio o oposto da sinceridade. Esses são os meus objetivos, eu vou honrá-los. Esses são as minhas demandas da parte do meu Salvador, eu vou cumpri-las. Eu vou cumprir as minhas palavras, eu vou adorar a Cristo, eu vou estar na casa do Senhor de uma maneira desperta e consciente. Eu vou me preparar para o dia do Senhor, eu vou servi-lo, eu vou estar envolvido. Mantenha a sinceridade a todo custo. Honre ao Senhor. Oh, que nunca seja dito de nós, no local de trabalho, na vizinhança, quando nos misturamos com as pessoas no círculo familiar, essa pessoa é insincera, ela não é genuína. Que seja o contrário, essa pessoa é tão sincera, ela vive o que ela crê, ela honra o que ela crê. E aqui estamos nós preocupados com isso, e lá está ela pensando no reino de Deus e nas coisas de Deus e vivendo o que ela diz crer. Oh, que sejamos profundamente crentes sinceros, vidas voltadas para Deus. Isso nos recomenda aos outros que estão nos observando o tempo todo. É o fundamento da jornada cristã. Sinceridade. Queridos, deixe-me terminar aqui, o nosso tempo já passou há tanto tempo. Se você não tem sinceridade, a couraça vai voar no momento da batalha. Se você não tem sinceridade, você não conseguirá usar a espada quando você precisará. A espada da palavra de Deus não será útil na tua memória e na tua mente. Ela não vai vir, você não vai saber manuseá-la. Ter o capacete da salvação, a esperança da vida eterna, não vai lhe ajudar, porque o diabo vai te colocar no chão com dúvidas sérias e graves sobre a tua salvação pessoal. Você não pode perder a tua salvação, é uma dádiva de Deus, alcançada pelos méritos de Cristo, mas Ele pode te trazer para baixo, lá embaixo, como inimigo. Ore por sinceridade, que o Senhor nos ajude neste ano e o resto da nossa jornada a sermos crentes sinceros, vidas voltadas para Deus, vidas agradáveis a Ele. Ouça essas palavras: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, sinceridade.